Um dos painéis do seminário Macrocriminalidade debateu a persecução penal e as garantias constitucionais e legais do acusado na delação premiada. E o ex-presidente da JUF, juiz federal Roberto Carvalho Veloso, foi um dos participantes desse tema. Direito processual penal moderno, a aplicação da barganha no processo penal e o acordo de não persecução também foram discutidos no seminário. Acompanhe. No segundo seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o ex-presidente da JUF, juiz federal e doutor em Direito Penal, Roberto Carvalho Veloso, participou do painel A Persecução Penal e as Garantias Constitucionais e Legais do Acusado na Delação Premiada e falou sobre os estragos causados pela corrupção. A corrupção é o grande problema brasileiro. É o grande problema. Se nós, no Brasil, tivéssemos condições de controlar a corrupção, o nosso país era um país desenvolvido. Era um país sem tanta miséria como nós vemos por aqui. O magistrado lamentou as manobras jurídicas e políticas que enfraquecem as instituições. Isso é assintoso. E é assintoso também nós presenciarmos esse tipo de atitude de quem deveria dar condições, de quem deveria dar instrumentos para fortalecer as instituições, ao contrário, querem diminuí-las. O juiz federal também lembrou que o crescimento do país é muito baixo e que a corrupção é um dos principais entraves para esse crescimento. Se nós tivéssemos uma corrupção controlada no Brasil, o Brasil cresceria por volta de 4% do PIB anualmente. Significando dizer que o Brasil, com a corrupção controlada, cresceria nos mesmos padrões da China, da Dinamarca, dos grandes países desenvolvidos. Porém, com o crescimento que nós temos em razão da corrupção, nós estamos com o nosso crescimento lá embaixo. O advogado, professor de Direito Penal e doutor pela PUC, Alexandre Wunderlich, trouxe para o seminário a experiência em acordos de colaboração premiada. Cada vez mais existe uma crise das teorias geral do delito, teoria geral do processo. Cada vez mais a prática jurídica é diluída. Nós não sabemos mais bem ainda o que é um nexo causal, um resultado, uma conduta típica ilícita culpável. Vem esse instituto. Ele falou também sobre a macrocriminalidade econômica, que convive com uma trilogia: o prestígio social, o poder econômico e a influência política. A macrocriminalidade está entre nós, ela tem uma tolerância maior do que os crimes de sangue, ela vem com uma trilogia de prestígio social, poder econômico, influência política. Essa lógica precisa ser mudada. Vimos aqui o caso de Brumadinho, a lógica do máximo lucro com o mínimo de dispêndio, a lógica da fluidez, da confusão no Brasil existente entre o público e o privado, que a operação e as últimas operações do Brasil têm nos mostrado. O advogado e professor da Escola Superior de Advocacia, João Daniel Rassi, falou sobre o direito à delação premiada. Qual é o primeiro direito que eu coloco na mesa que seria uma garantia ou um direito do acusado? Primeiro, o direito de celebrar o acordo de delação premiada. Esse é o primeiro direito de todos. Ele também citou o outro ponto, o direito ao silêncio, que é constitucional. O direito ao silêncio ele é uma garantia constitucional, ele está previsto em convenção, e principalmente nos direitos humanos internacionalizados, em linhas gerais, no direito pátrio. E quando se iniciou essa operação de combate à corrupção tão falada hoje, a chamada Operação Lava Jato, houve frequentes críticas quanto à eventual utilização deturpada de prisões cautelares como uma etapa lógica à celebração de um acordo de
de colaboração premiada. O direito processual penal moderno, a aplicação da barganha no processo penal e o acordo de não persecução penal foi tema do 5º painel do seminário. O desembargador federal Fausto de Sanctis foi um dos palestrantes. E caminhar por alguma utilidade requer nós repensarmos a doutrina penal e, me perdoa, Hermes, muitas vezes os debates acadêmicos que são muito válidos, mas são nada válidos quando se fala da prática de uma realidade brutal e violenta dos fatos criminosos brasileiros. Ele também fez uma reflexão sobre a institucionalização. É nos olhos das instituições que o direito é revelado. É nos olhos das pessoas que as instituições são reconhecidas. O juiz federal Marlon Souza fez um mapeamento da justiça criminal no Brasil. Mostrou que a nossa realidade tem encarceramento de pobres, milhões de ações penais em andamento e lentidão da ação penal em casos envolvendo crimes de colarinho branco ou corrupção. Encarceramento de pobres, certo? 728 mil presos entre provisórios e definitivos são os números de 2016 do Sistema Carcerário Nacional, do DEPEN, melhor dizendo. Desses 728 mil, cerca de 440 mil, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Educação, mais de 65% não tem o nível fundamental. Dos 728 mil, menos de mil são presos provisórios ou definitivos cumprindo pena por colarinho branco ou corrupção. Então, nosso sistema é punitivista e seletivo. Não há o que discutir. Se em 728 mil eu tenho menos de 1.000 cumprindo pena por crime de colarinho branco, os números falam por si só nesse ponto.